Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais esse estudo promovido pelo CETRELV. CETRELV é o Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade, em São Paulo. Estudo do livro O Consolador, a luz da doutrina espírita. Para quem está acessando pela primeira vez ou está acompanhando pela primeira vez, o livro O Consolador é um livro da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, de autoria do nosso irmão Emmanuel. É um livro de perguntas e respostas, perguntas que foram elaboradas pela FEB e pelos seus integrantes e remetidas pela mediunidade de Chico a Emmanuel. Emmanuel gentilmente nos traz essas respostas utilizando-se da mediunidade do Chico, apresentando para nós um conteúdo que nos enriquece e ajuda-nos na compreensão da doutrina espírita, na compreensão do cristianismo revivido ou revivido, que é a doutrina espírita. O livro que nós estamos estudando, ele é de 1941 e mesmo tendo já se passado aí muitos anos após a sua edição, é um livro que continua muito atual. A qualidade do livro é impecável. As respostas do nosso irmão Emmanuel, elas estão todas em perfeita igualdade, perfeita sintonia, né, com os ensinos da doutrina espírita, com a codificação kardeciana e em perfeita consonância com aquilo que o Mestre Jesus viveu no seu Evangelho, que é o código moral de conduta do ser humano. Hoje nós estaremos iniciando a pergunta no número 222, né? Essa pergunta ela está dentro do bojo Iluminação, que é o capítulo 2.4, né? Iluminação refere-se ao processo de aquisição de conhecimento espiritual e moral que leva a alma à compreensão mais profunda da vida, do seu propósito, do propósito espiritual e do caminho para a evolução espiritual. Uma definição muito singela, mas que pelo menos para aqueles que estão pela primeira vez aqui com a gente, para ter uma ideia, né, do que é iluminação, porque todo o bojo de perguntas que nós estamos trabalhando ali parte desse ponto de partida que é a iluminação. Essa primeira parte que nós estamos estudando, ela se diz a respeito ou seja, a necessidade da iluminação, a necessidade de luz, a necessidade da verdade. Lembrando que luz e verdade são uma espécie de sinônimo, nós podemos trabalhar como uma espécie de sinônimo entre luz e verdade. Antes de nós iniciarmos os nossos trabalhos na tarde de hoje, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador, a Jesus, nosso modelo de guia, aquele que esteve conosco há 2000 anos, viveu o seu Evangelho pelos seus exemplos, pelas suas atitudes. Ele é o nosso modelo de guia. Nós, aqui reunidos, onde quer que nós estejamos, casa, no local de trabalho, ou aqui presencialmente, vocês que assistem para a internet, onde quer que estejamos. Todos nós estamos mergulhados no alto divino, no fluido cósmico universal, este fluido que permite que nós possamos estabelecer uma corrente vibratória, uma corrente de sintonia, onde todos nós aqui estaremos ligados nessa corrente de sintonia e envolvidos pela espiritualidade maior que estará nos inspirando, indo, lembrando aquilo que o nosso mestre nos disse, que onde eu dois ou mais ali estiver em meu nome, eu lá estarei. Ele pode não estar aqui, vamos dizer, presencialmente, mas, com certeza, um dos seus discípulos, um dos seus orientadores, um dos seus mentores, estará conosco e, com certeza, expressará tudo aquilo que o Pai, tudo aquilo que Jesus nos apresentado, e aquilo que ele tem vivenciado, aquilo que tem vivido no seu Evangelho, nos inspirando, nos incluindo nesse entendimento. E estão assim agradecidos, vamos iniciar os nossos trabalhos da tarde de hoje no estudo do livro Consolador, a luz da doutrina espírita.
com a própria prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Seja bem-vindo, Samuel, seja bem-vinda, Rosana. Vamos então compartilhar a tela com a pergunta 222 e vamos procurar compreender um pouco sobre essa parte que aqui Emmanuel nos chama a atenção nessa pergunta, que é o tal do toque da alma. Uma expressão bem interessante. Vamos abrir a tela para a gente conversar a respeito disso. Se eu peguei, né? A pergunta de hoje é uma pergunta bem interessante, uma pergunta até curtinha, mas muito interessante porque ela é muito profunda, muito profunda. O que significa o chamado, entre aspas, toque da alma, ao qual tantas vezes se referem os espíritos amigos? Olha que interessante, né? Uma expressão, e essa expressão é uma expressão muito profunda, né? O que significa o chamado, entre aspas, toque da alma, ao qual tantas vezes se referem os espíritos amigos. A resposta é em dois parágrafos, e é uma resposta interessantíssima. O problema é que ela é extremamente sintética, muito sintética. Eu vou tentar, né? Eu até escrevi alguma coisa a respeito, né? E, lógico, eu utilizei o Evangelho, utilizei da doutrina espírita para tentar abrir um pouco mais a síntese, né, dessa resposta, porque ela realmente está extremamente sintética. Quando a sinceridade e a boa vontade se emanam dentro de um coração, o reino de Deus não se faz com as aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de vós, está no coração. Então, quando a sinceridade e a boa vontade se emanam dentro de um coração, passe no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Nossa, esse parágrafo é uma síntese de praticamente tudo aquilo que Jesus viveu e que foi resumido num único parágrafo. Interessantíssimo. É. Esse é o chamado toque da alma. Que Jesus viveu. Impossíveis para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo ou nas expressões negativas das situações provisórias da matéria em todos os sentidos. Ou seja, não é possível, né, para um materialista compreender isso. Óbvio, o que ele está dizendo é não cabe na mente de um materialista compreender esse tipo de coisa. Afinal de contas, como você vai trabalhar com virtudes? Como você vai trabalhar com os sentimentos se você é extremamente racionalista? É difícil, né? Então, realmente, nas expressões do mundo, é quase uma loucura, né? É quase uma loucura, né? É impossível, né, para quantos perseverem nessa lógica convencionalista do mundo, ou seja, inicia-se no berço, termina no túmulo, tudo se refere à vida material, não, sem a noção de uma imortalidade, sem a noção de Deus, sem uma noção, sem o desenvolvimento de uma fé viva, é difícil. Realmente é impossível. É impossível, né? Você conseguir desenvolver isso. Eu escrevi um texto e eu acho que o texto vai contar um pouco mais e eu vou conseguir trazer um pouco mais do que eu entendi. Porque, como eu disse, né, o primeiro parágrafo ele é uma síntese praticamente do desenvolvimento da fé do ser humano, que é uma edificação lógico, a fé é a mãe da esperança, né? E a fé não se faz fé sem, não se desenvolve a fé e a esperança sem a caridade é o amor em ação, ou seja, é uma síntese em um único parágrafo, quando a sinceridade e a boa vontade
se emanam dentro de um coração, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Conheceis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Bom, eu escrevi algo a respeito, eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu abrir aqui, só para a gente compartilhar, é rapidinho, porque eu salvei isso. Deixa eu achar. Deixa eu trocar. É. Bom, não poderia começar diferente do que aquilo que eu acabei de colocar, né? A expressão de Jesus, e conhecereis a verdade vos libertará. Ou em outras traduções, que aparece e conhecereis a verdade vos fará livres. Bem, vamos dizer assim, é uma questão apenas de tradução, mas de qualquer maneira, ele está dizendo que a verdade é algo libertador, algo que pode nos libertar das amarras, nos vermos espíritos e não nos vermos espíritos imortais. Então, no Evangelho de João, a primeira coisa, disse, pois, Jesus aos judeus que não haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos tornará livres, ou vos libertará. Está em João, capítulo 8, versículos 31 e 33. Mas que verdade nos liberta? Nos libertará ou nos tornará, né? Em outra passagem, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele se coloca na condição de modelo e guia, né? Na verdade, essa também tem uma outra tradução que eu até gosto um pouco mais. Quando ele, nessa outra tradução, ele coloca assim: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque quando você pega uma tradução, eu sou o caminho, a verdade e a vida, parece algo que não fecha muito, pelo menos para mim, né? Porque o que é a vida? A vida é aquilo que nos é dado por Deus. A verdade, o que é a verdade? A verdade absoluta é Deus, né? Então, quando você substitui esse A, quando você coloca eu sou o caminho da verdade e da vida, parece ser algo que dá mais substância, pelo menos para o que eu penso, né? Como Jesus sendo modelo e guia, né? Então, ele é o caminho da verdade, ele é o caminho que nos faz compreender a imortalidade da alma, que nos faz compreender a verdadeira vida, a vida como espírito, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. E existem outras traduções também que aparecem: ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse vai não cabe, né? Porque Jesus está com Deus, ele está em perfeita comunhão com Deus. Então, vem, né? Mas não vai, porque já está lá, né? Então, aqui também é uma questão de ordem, né? Então, eu gosto sempre de fazer essas colocações, porque depende da Bíblia que você tem na sua mão. Eu preciso estar indo, pelo menos quando eu estou colocando algo que eu penso, eu preciso estar colocando de acordo com tudo aquilo que eu já li. Eu já li, eu tenho 9 Bíblias no carro. Então, eu já li diversas traduções, e tem algumas que eu tenho mais familiaridade, outras eu tenho menos familiaridade. E, lógico, eu procuro utilizar aquela que é a mais corriqueira, que é o Almeida, né? Que é a Bíblia de Jerusalém, e eu trouxe o texto para a Bíblia de Jerusalém. Mas não quer dizer que eu tenha lido em outras e que eu não possa comentar o que eu li em outras e trazer, compartilhar com vocês aquilo que nessas outras eu consegui ali, trouxe para mim um pouco mais de profundidade no conceito da expressão, né? Então eu gosto muito de comentar isso, porque muitas vezes eu faço esse comentário e outras pessoas falam assim: mas quando você faz uma análise mais profunda do que você está falando, isso pode refletir naquilo, naquilo outro, faz com que eu veja mais coisas, entendeu? Então, eu acho importante a gente trazer sempre essas ideias, porque aqui a gente está num grupo construindo, né? Construindo a verdade. A verdade absoluta é Deus. Então, a gente vai construindo uma verdade relativa que está em concordância com a nossa capacidade de discernimento.
daquilo que nós somos ainda, já somos capazes de suportar, né? Inclusive, eu vou adiante quando eu coloco isso, né? Jesus revelou a verdade divina pela palavra que liberta aqueles que creem e praticam os seus ensinamentos e exemplos, com roteiros de vida. A verdade de Deus é absoluta, única, eterna e imutável. Deus é eterno, único, imutável. São qualidades que são exclusivas de Deus. Nós não somos eternos, nós somos imutáveis, né? A característica essencial está entre aspas, por quê? Porque Kardec coloca isso, quando ele vai observar isso, ele coloca a característica essencial de qualquer revelação é ser a verdade. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de ser e o ser, caso, caso seja atribuída a Deus. E, visto que não podemos conceber Deus mentindo nem se enganando, ele não pode, não, ela, essa pseudo-verdade, não pode emanar dele. Logo, deve ser considerada produto de uma concepção humana. Por isso que existem as leis divinas e as leis humanas. Esse é um trabalho que é muito bem feito, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, e também trabalhado na Gênesis, no capítulo 1, no item de número 3, que foi da onde eu tirei essa expressão. No entanto, gosto da conjunção adversativa porque eu vou chamar a atenção de outra coisa, né? Importante é recordar a passagem do Consolador Prometido, e aqui eu estou usando, é um texto espírita, tá? Então, por isso que eu usei o Consolador Prometido, eu poderia recordar a passagem de Jesus, né? Mas como é um texto espírita, eu me dei a colocação de o Consolador Prometido pelo médico. Jesus disse ainda: tenho muito a vos dizer, está em João, né? Eu vou citar mais lá embaixo. Mas vós não podeis suportar agora, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Se, pois, o Cristo, Jesus, não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens estivessem em condições de compreendê-las. Já imaginou, há 2000 anos atrás, falar de cidade espiritual, falar de nosso lugar, falar de umbral? Olha, eu acho que seria algo bem complicado, né? Então, óbvio, a humanidade precisava amadurecer um pouco mais para que essas verdades ali pudessem ser nos apresentadas. Allan Kardec, a Gênese, capítulo 1, item 26. Assim, o conhecimento da verdade é proporcional à nossa evolução moral. Eu acabei de dizer, moral e intelectual, né? Desculpa, eu troquei aqui, né? Deveria ter colocado intelectual e moral, que está em ordem trocada. E espiritual, sendo que as revelações divinas sempre ocorrerão quando pudermos assimilar e suportar os seus conteúdos. A verdade nos libertará à medida que evoluirmos e adquirirmos a capacidade de compreendê-la no serviço dignificante da prática do bem junto aos nossos semelhantes. Prática da caridade, né? Eu poderia ter escrito apenas a prática da caridade, que é o amor em ação. Logo, conhecer a verdade tem sentido mais profundo, precisando ser penetrada e assimilada para favorecer o combate às nossas imperfeições, afinal de contas é para isso que encarnamos, passando pelas provas evolutivas que Deus nos impõe com uma perfeição relativa à humanidade. Ou seja, você veio para cá, é um mundo de provas e expiações. E aqui é uma temporada de provas, né? Essas provas evolutivas que nos impõem, por que eu usei a condição de impor, né? Porque a encarnação, Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer progredir. Né? É uma imposição, ela é necessária, né? Para que a gente possa compreender, possa evoluir. Por isso aqui a força do verbo impor, né? Tendo Jesus como modelo e guia. Pelo livre-arbítrio, temos que acolher a semente libertadora da palavra, do semeador divino, sendo solos férteis para germinar a luz dentro de nós. Isso não tem. Parábola do bom do semeador, ou daquele que semeia, é uma, uma condição bem propícia para se falar sobre isso. Eu restringir a essa condição da semente. A ideia também aqui, quando eu escrevi isso, eu estava pensando um pouco
sobre os solos férteis e a semente, né? No sentido da fé, né? Porque afinal de contas, tudo isso se sedimenta na fé. E a fé, ela, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, ela pode mover montanhas, né? Os montes, as iniquidades, as vicissitudes que a vida nos apresenta, ou seja, nós tivermos fé humana e divina, de preferência as duas, né? Elas com certeza nos ajudam a vencer as nossas dificuldades, né? E germinar essa fé, fazer com que essa fé cresça, com que essa fé se torne uma árvore onde as aves podem se aninhar, como nós sabemos que o grão de mostarda ele é bem pequenininho, mas se você deixar, ele pode até se tornar um grande arbusto. E ali as aves podem até se aninhar. Por isso que eu falei da parábola do semeador, né? Porque essa semente, quando é jogada num solo que não, um solo que ainda não está preparado para nada, pelo menos ela alimenta as aves do céu, né? Então essa é uma ideia, ela é um conjunto de ideias, né? E eu não quis colocar tudo isso aqui, escrevendo, porque eu falei, nossa, vai virar um livro. Então, eu fechei um pouco para poder ficar mais fácil, e depois eu ia só abrindo, assim, conforme eu ia lendo. Né? Só os férteis para germinar a luz dentro de nós. Né? A luz aqui está no sentido de verdade, né? Essa verdade que nos liberta, desenvolvê-la, florescer e depois dar os bons frutos, né? Para tanto precisamos da devida preparação e do amadurecimento espiritual, né? É uma outra passagem que eu poderia ter citado aqui de João, quando ele fala que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, né? Ou seja, não dá para fazer nada sem ele, né? Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. E todo ramo que produz bons frutos, vem o Pai e poda para que dê mais frutos, para que continue produzindo frutos. E aqueles que não estão dando frutos, ele corta e lança ao fogo. Eu não vou abrir o final da parábola, porque não é o nosso critério agora, né? Precisamos da devida preparação, do amadurecimento espiritual, o despertar da alma. Lembra que a gente estava falando aqui daquele trechinho, o toque da alma, né? O toque da alma é esse despertar, né? Esse toque da alma, ele poderia ser traduzido como um momento de uma profunda conexão, né, espiritual, um sentimento, um despertar de sentimento profundo, né? Por isso eu usei esse despertar da alma, no sentido que ele mesmo está utilizando aqui quando ele fala sobre esse termo que ele utilizou, o toque da alma. Para mim, isso tem um sentido de um despertar, de um acordar para a realidade, né? É algo muito pessoal, né? Da luta renovadora, somos convocados a fazer escolhas mais acertadas, administrar o tempo. Como é importante isso, né? Ampliar sentimentos, desenvolver virtudes, cultivar, sobretudo, a solidariedade ou a prática da caridade e nos prestarmos à prática da caridade, né? Não seremos libertos pelas verdades provisórias de que sejamos detentores. De maneira alguma, né? Devemos nos colocar como seres receptivos para a verdade divina única, absoluta, eterna e imutável. Ou seja, devemos estar, o que eu quis dizer, devemos estar sempre preparados para a mudança de hábitos, para compreender que nós estamos edificando a verdade e o que hoje parece muito claro, amanhã novas coisas vão sendo reveladas e essa verdade vai ampliando cada vez. Não que ela seja mentira ou que ela esteja errada, não, mas a sua visão amplia de uma maneira assim cada vez muito maior. Eu costumo dizer que a palavra visão, a palavra audição, elas são quando você fala no mundo materialista, elas são muito restritas, né? A visão, e se a visão do olho, dos olhos, né? Ou a audição, aquilo que você ouve com os ouvidos. Mas o espírito em si, conforme ele se vê como um espírito, conforme ele se vê como a centelha divina, como a centelha pode ver? Ela ouve, ela vê por todo o seu ser, né? Então, esse desenvolvimento dessa visão, dessa verdade, é algo que vai acontecendo. E isso é uma edificação, é algo que você vai conseguindo se entender, né? A libertação pela verdade é um longo processo, pelo trabalho incessante na prática do amor ao próximo e como a si mesmo. Lógico, não dá, né?
Ninguém dá o que não tem, é o que eu estou querendo dizer. A prática do amor incondicional, sem esperar retribuição ou até mesmo gratidão, é o amor pelo amor que perdoa, faz caridade, tem misericórdia e piedade, não é orgulhoso e tampouco egoísta. Quando chegar esse momento, ou a hora do despertar, voltei ao livro. Depois da devida preparação, amadurecimento espiritual, diremos: conhecemos a verdade e a verdade nos libertará. É um texto simples, sim, demais, mas que eu quis aí tentar abrir um pouco para mim o sentido desse toque da alma, colocando como, passando ele para uma ideia de um despertar, de algo que você vai cultivando e aquilo vai se despertando, vai abrindo o horizonte. Né? Então, é nesse sentido que eu consegui entender. Logicamente, é o meu ponto de vista. Eu queria ouvir o ponto de vista de vocês. Obrigado pelo tempo. Gente, pode. Que medo. Gente, nós estamos hoje em 6 pessoas. Me ajudem, por favor. Perguntar se está todo mundo encarnado aí, porque senão, como diz o Simão Pedro, é que fala, ô, gente, vocês estão aí mesmo? Tá, Vocês estão aí para encarnar? é encarnado, como dizia ela, foi encarnado, eu estou vendo que tá, mas assim, está dormindo, está acordado? Olha, eu acho assim, o Emmanuel foi muito feliz em definir. Agora, eu estou tão atrasado materialmente falando, né, espiritualmente falando, que o segundo parágrafo diz aí claramente que o toque na alma é impossível para as pessoas que estão aqui no mundo, nós, na matéria. Eu, por exemplo, nem conhecia, nunca tinha visto falar nessa expressão, né, toque na alma, né? Mas o primeiro parágrafo aí, ele deixou bem claro que o toque na alma, né, é quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam, ou seja, duas grandes virtudes, né? Aí sim faz no santuário no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. É por isso que às vezes a gente ainda não tem esse entendimento, compreensão da verdade ainda, porque ainda não buscamos efetivamente, pelo fato de estarmos na materialidade, ainda estamos arraigados a essas coisas que nos trava aí, que nós não temos esse sentimento. Eu fiz uma pergunta ao chat da inteligência artificial, que quando eu fiquei sem saber o que eu entendi para que lado que eu ia, eu fiz a seguinte pergunta para o chat lá, quer ver? Deixa eu ver aqui que ele me respondeu. Eu achei interessante. É, um instante. Aqui eu fiz a pergunta assim: espiritualmente falando, o que podemos entender por toque na alma? Eu não sabia o que era toque na alma e eu fui para me dar um norte. Ele diz assim: toque na alma é uma expressão que frequentemente é usada de forma metafórica para descrever uma experiência profunda e significativa que afeta a essência ou o âmago de uma pessoa em um nível espiritual ou emocional. Vamos explorar mais profundamente o significado espiritual dessa expressão. Aí põe, número 5 itens: profundidade emocional e conexão. Um toque na alma, muitas vezes, se refere a uma conexão emocional intensa ou uma experiência que ressoa profundamente com alguém. Pode ser um momento de clareza, epifania, amor incondicional, empatia ou compreensão profunda que faz com que alguém se sinta verdadeiramente visto, compreendido ou conectado. O 2, consciência espiritual. Na espiritualidade, toque na alma pode implicar uma experiência que transcende o mundo físico e alcança a dimensão espiritual da existência. Pode ser um momento de iluminação espiritual, um encontro com o sagrado
uma compreensão mais profunda do propósito de alguém na vida ou um sentimento de unidade com o universo. Ele enumera transformação e crescimento. O toque na alma pode ser um catalisador para a transformação pessoal e crescimento espiritual. Pode desencadear uma mudança de perspectivas, valores, crenças ou comportamentos, levando a uma evolução e expansão da consciência. Aí ele coloca 4, beleza e inspiração. O toque na alma também pode ser associado à experiência de algo belo, seja na arte, natureza, música ou outras formas de expressão humana. Essas experiências podem elevar a alma, inspirar a criatividade e provocar uma sensação de maravilhamento e admiração. E quinto, aceitação e autenticidade. Às vezes, o toque na alma pode estar relacionado à aceitação de quem somos verdadeiramente e à expressão autêntica de nossa essência interior. Pode ser uma experiência que nos lembra de viver de acordo com os nossos valores e verdadeira natureza, permitindo-nos ser plenamente nós mesmos. E resume sempre a inteligência artificial dizendo assim: no modo geral, o toque na alma é uma expressão poética e metafórica que captura momentos profundos e impactantes de nossa jornada espiritual e emocional, nos conectando a algo maior, mais profundo e mais significativo nas nossas vidas. De certa forma, a inteligência artificial, quando eu perguntei sobre, espiritualmente falando, o item 2 ele coloca mais ou menos o que Emmanuel nos traz aí, que é a nossa essência interior, buscando algo elevado, algo, o nosso crescimento espiritual. Mas o segundo parágrafo coloca, assim, no meu entendimento, ficou muito claro que nós ainda aqui no mundo materialista, que nós estamos no mundo de prova e expiação, nós ainda estamos muito longe de conseguir atingir esse toque especial aí que nós estamos estudando. Essas seriam as minhas contribuições. Obrigado. Excelente, excelente, é muito bom. A gente, lógico, temos aí uma parte espiritual, uma parte materialista, mas excelente. Eu resumi essa expressão em momento de profunda conexão espiritual, um despertar de um sentimento profundo. Basicamente, é o que a inteligência artificial trabalhou e o que Emmanuel trabalhou. É a busca pelo belo, a busca pelo bem, né? É a incansável busca pelo belo e pelo bem. Rosana, por favor. Colocar um toque feminino nesse grupo de homens. Bom, mas a Meg acabou de chegar. Ó, Meg, salvando nós aí, porque é, essa questão ela é muito profunda, né? E esse termo, eu acho que ele foi usado na época do livro, e, e fiquei aqui pensando em tudo que foi falado, a inteligência artificial nos ajudou muito, pensando na primeira parte do livro dos médiuns, quando Kardec vai tratar do método, da forma como ele entrou em contato com o plano espiritual e a melhor forma nesse caso. E um dos pontos principais é como ele inicia o livro, né? Ele faz um questionamento a espíritos. Então, se você não consegue conceber nem a ideia de que há espíritos, nem comece a ler o livro, porque exige essa percepção da realidade espiritual. Mas o que nos chama mais atenção é que não adianta você apresentar o conteúdo, abrir as portas do fenômeno mediúnico para um cético, que ele coloca isso na obra, né? Que vai fazer com que ele mude diante do fenômeno mediúnico.
É exatamente do que está sendo falado. E aqui eu vou te contradizer, viu, Samuel? Você tem toque na alma, sim. Porque se você não tivesse toque na alma, você não estaria no espiritismo. Você não estaria com, vamos dizer assim, a alma aberta para a realidade de que é um espírito imortal. E pelo pouco que eu te conheço, você já se entende como espírito imortal, temporariamente na matéria. E provavelmente era uma expressão da época, né? Esse livro é o quê? Década de 40, né? Se não me falha a memória. 41. Então, então depois caiu em demodê, não se fala mais isso, mas o que dá a entender é que um termo que quer dizer, olha, você já se entende como um espírito imortal, você percebe a vida como um espírito imortal e está em busca da verdade, está aberto a ela e também pode ser entendido modernamente na psicologia como despertar da consciência, que a maioria está com consciência de sono. Então, não adianta você apresentar nada para a pessoa que ela não consegue perceber, ela não quer perceber, ela tem medo de perceber, pode ser qualquer estágio da emoção que eu acabei de citar, ou todos eles juntos. E aqui eu acho que a maior reflexão para nós é cada um tem um tempo para ter o toque na alma. E assim, pelo que a gente vê, Deus não tem uma paciência infinita com cada um de nós, né? Se é que a gente pode usar esse termo passional, paciência, esperar, né? Cada um vai ter o seu toque na alma e um dia vai se entender como espírito imortal. Como nós podemos ajudar nesse processo? Tem como acelerar? Talvez com o nosso exemplo, não falando, olha, existe espírito, a pessoa não quer ver, não consegue ver, tem medo de ver ou considerar essas possibilidades. Então, talvez a maior reflexão para nós é a gente ter muita amorosidade com a posição de cada um. Se já tem um toque na alma ou não, a gente vai conversar de uma forma, né? Ou de outra, para cada situação dessa. Então, às vezes caminham com a gente na família pessoas que não têm sensibilidade nenhuma para as questões espirituais. E no trabalho, então, nem se fala, né? Estão em religiões, mas as religiões atendem até ali os interesses ou atende a sua posição de ligação com o sagrado. Mas esse toque na alma é aquele instante que a própria pessoa se abre para se entender e entender o mundo à sua volta. E para muitos isso pode levar mais tempo do que a gente imagina que poderia ser, né? Mas que está dentro aí do tempo de cada um, né? Não sei se eu estou sendo repetitiva, mas é por causa da questão da delicadeza dessa situação. Então, muitos de nós vamos nos sentir os estranhos no ninho, vamos dizer assim. Na nossa família mesmo, a maioria ainda duvida da reencarnação. A maioria ainda questiona a bondade de Deus diante dos acontecimentos. A maioria duvida de certos fenômenos, né? Eu acho que por tanta coisa que já se fez ou que já se produziu em torno dessas temáticas, ainda não foram tocados na alma para a fé fervorosa da existência de tudo isso, né? E então leva tempo, leva tempo. E o espírito ele vai aprendendo, discernindo. Então você foi muito feliz, Eduardo, trazendo a verdade e ela libertando o espírito, né? Quanto mais ele vai descortinando o horizonte, ele vai discernindo, ele vai se conhecendo, ele vai se entendendo, entendendo a vida ao seu redor.
para ter um contato, uma conexão, né, que é o termo moderno, uma ligação com Deus, que é o verdadeiro significado de religião, né, o religare, isso é um passo, né? Agora eu fico pensando, né, o tanto de esforço, vamos aí cada um avaliar a sua própria posição, o tanto de esforço que a espiritualidade, que os prepostos de Deus colocaram no nosso caminho, para que a gente já fôssemos, ou cada um de nós fosse tocado na alma para as questões espirituais, né? Então, também não vai faltar oportunidade na jornada para que a gente tenha esse instante, né, vamos dizer assim, esse upgrade na evolução, sejam com os avatares que estiveram na humanidade, o próprio Cristo como divisor do tempo histórico, mas nós não estamos na jornada por nós mesmos em busca desse toque na alma. Nós temos aí toda uma assessoria, uma providência divina para que a gente também se encontre e prossiga, né, o processo evolutivo com esses contatos, vamos dizer assim, né, usando o termo ufológico, imediatos com a divindade. Maravilhoso, muito bem colocado, Rosana. E essa sua última parte é uma parte que eu gosto muito de trabalhar com uma ideia que nós temos no livro de Brasil. Se não me engano, é a evolução em dois mundos, em que nós temos ali o instrutor falando para André Luiz que Deus, a criatura, né, Deus ajuda a criatura através da criatura. Então, esse processo é um processo muito interessante, porque nós vemos, principalmente nesse momento de transição, inclusive que aparece quando você lê aquele texto do Apocalipse, né? Lembrando que o Apocalipse é uma palavra transliterada e que tem o seu sentido de esperança, né? De nos renovar a esperança. Mas, de uma certa maneira, o texto fala sobre um momento de transição, um momento em que a humanidade iria passar por algumas experiências que iria nos levar a um outro degrau de evolução, um outro degrau de compreensão da verdade. E nós estamos passando por uma situação mais ou menos parecida com essa. E uma das partes do texto fala uma expressão que, quando a gente lê assim, as pessoas assim, falam assim: meu Deus, o que será que é isso, né? Quando ele fala, ai das grávidas, né? E das que amamentam. Porque nessas épocas o texto continua, né? E aí você fala assim: meu Deus, por que ai das grávidas? Primeiro porque é um nascimento, né? Um nascimento, é uma mudança, né? Um processo, né? E, em um sentido mais metafórico, a gente pode abrir isso, poxa vida, é aquilo que a Rosana comentou e que eu quero aqui tentar trazer desse texto um entendimento. Se numa família você tem ali dois espíritos encarnados que já tiveram, usando os termos da Rosana, que eu concordo plenamente, já tiveram esse primeiro resquício, esse primeiro princípio, né, de despertar da alma, já se veem como espíritos, reconhece, já tem uma profundo, já tem como profundo em si o processo reencarnatório, já tem uma certa fé desenvolvida, porque fé se desenvolve, né? Com calma, ela vai sendo cultivada e desenvolvida. Você já está cultivando a fé, você está desenvolvendo ela, mas tudo bem, ainda, que nem eu falo, eu ainda sou que nem Pedro, né? Eu provavelmente vou afundar, eu provavelmente vou negar, eu ainda estou desenvolvendo, calma, estou caminhando. Mas, de certa maneira, eu já abri, né, esse despertar, eu já tenho esse despertar, eu já estou trabalhando com isso, estou edificando com isso. Bom, se eu, na minha família, quais os espíritos que eu vou receber, né? Porque ai das grávidas, né? Obviamente, se vai vir um irmão que vai ser confiado para mim como meu filho, né? Ele é meu irmão em primeiro lugar, ele está aí confiado para que, por Deus, para que eu possa o conduzir na senda do bem, é obviamente um espírito ali que precisa
que eu, de alguma maneira, não pela palavra, porque a palavra não vai mudar. Não, pessoal, a palavra não muda niente. É o que a Rosana trouxe e que eu adorei quando ela tocou na primeira parte do Livro dos Médiuns, do método, né? Kardec ele fala de um método que nós só fomos adotar esse método em 1984, quando a gente fez o ESB, né? Podia ter começado muito tempo isso antes, a gente estaria bem melhor hoje em dia. Mas, fechando esse parênteses, mas voltando ao método, Kardec encerra o método dizendo que o fenômeno, ele vislumbra. E realmente as pessoas viam os fenômenos, era vislumbrante, mas não convence. O fenômeno não convence, não convence. Por quê? Porque é necessário estudar e conhecer a causa do fenômeno. Você só vislumbra, mas ele não convence. Então, na família, é óbvio que num lar onde você tem algumas pessoas que já tiveram usar essa expressão, esse toque da alma, esse despertar, é óbvio que você vai colocar ali espíritos que vão estar ali, não por causa do que você fala, mas por causa daquilo que você vive, é pelos teus exemplos, né? É pelo aquilo que você faz, é aquilo que você vive na sua vida, que vai realmente, de alguma maneira, semear, vou usar as palavras que eu utilizei no meu texto, semear, né, ali no coraçãozinho, né, a árvore para que ela possa crescer e dar frutos e conhecer a verdade. É a verdade que nos tornará livres. Então, Rosana, eu adorei você trabalhar com essa ideia, né, do método, que é o quarto capítulo da introdução. A introdução é dividida em 4 capítulos, né? Há espíritos do maravilhoso ao sobrenatural, é, dos sistemas e do método. E o do método é exatamente o que a Rosana tocou nesse assunto. E é um método tão interessante porque Kardec percebeu que o fenômeno ele vislumbra, mas ele não convence. Tanto que ele chegou na doutrina pelo fenômeno, vislumbrou, mas ele se propôs a estudar. E aí é que é o interessante. Daí que ele diz: olha, então não comecem, não pega o sujeito que põe numa reunião lá e mostra para ele matéria, porque isso não vai mudar nada para ele, niente. Ele precisa conhecer a causa, ele precisa estudar, ele precisa desenvolver essa fé, desenvolver esse toque. Interessantíssimo, Rosana. Adorei a tua colocação. Realmente me levou a outras reflexões. E quando eu escrevi meu texto, eu poderia ter caminhado para esse lado também. Muito bom, obrigado. Adorei. Bem, você achou alguma coisa no Livro dos Espíritos? Eu não. Samuel, diga se você está me ouvindo, por favor. Então, eu não achei no Livro dos Espíritos, mas eu achei no Evangelho. Lindo aí, não sei se eu confundi, infelizmente, pela ideia da Rosana. Eu achei assim, ó, os últimos serão os primeiros. Quem? Quem sentiu o toque na alma? Quem sentiu o toque na alma? Quem, com a sinceridade e a boa vontade, deixou para lá a lógica convencionalista. E aí eu peguei o quê? O trabalhador da última hora tem direito ao salário. Mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade à disposição do Senhor para te entregar. Esse é o item 2 do capítulo 20, complementando o item 5. Chegaste no tempo em que cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, movido apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão bem esperadas. Vinde a mim, vós que sois bons. E aí, eu peguei do livro do Humberto de Campos, do livro Boa Nova, um pedacinho que ele conta assim, ó. Depois de Jesus difundir as pregações e tal, os enfermos, derrotados, iam tudo atrás dele. Aí ele viu que foi atrás dele, pessoas muito simples, estudantes, farrapinhos, tal. Aí ele viu e foi falar, não, essas pessoas não. Aí contou para Jesus. Jesus falou, Levi, não. Todos são chamados por canto do Senhor. Chame todos para aquele sermão do monte. Quando ele falou das bem-aventuranças dos pobres de espírito, dos mansos, dos que choram, dos que têm fome, aí ele entendeu qual era a ideia. A ideia era geral. O quê? Que essas pessoas, no momento certo, de acordo com o seu conhecimento, a sua moralidade, teriam o toque da alma. Compreenderiam o que é que Jesus falava. Então, Jesus fala para ele,
Meu coração se rejubila contigo. São bem-aventurados os que compreendem a palavra de Deus. Quando que você tem um toque na alma? Quando? É isso, quando você compreende a palavra de Deus, quando você pratica a caridade, quando você consegue não julgar. Gente, estamos muito longe de ter o toque na alma. E ainda vou falar com uma frasezinha. Se a gente cresce com os golpes duros da vida, podemos crescer muito mais com os toques suaves da alma. Fora a coragem. Que exemplo eu posso dar em homenagem a Rosana, a Sati e a mim mesma? Maria de Magdala. Quem era ela? Que toque da alma ela teve? Que ela inverteu toda a situação e foi para onde? Para o leproso. Morreu leproso, claro. Né? Porque ele também é de ferro, né? Mesmo sem ser amiga, irmã de Jesus, ela era um ser humano e ela também pessoa. Né? Então, eu acho que quando a sinceridade e a boa vontade irmã em nosso coração, nós compreendemos que nós somos trabalhadores da última hora e temos que largar os melindres, as discórdias, para que a obra não sofra mais, que a gente exemplifique e leve isso adiante. Olha, assim, a pequena coisa que eu encontrei aqui, a informação. Muito bom. Bom a gente lembra, analisar principalmente pelo Evangelho segundo o Espiritismo, isso é importante, o Evangelho segundo o Espiritismo, para nós, né, ele é uma fonte inesgotável, né, de conhecimento. Temos muito ainda a aprender com o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, obrigado pela colaboração. Temos ainda um período aí de 5 minutos. Quem gostaria de trazer mais alguma coisa colaborando aí com a gente, por favor? Essa é uma pergunta muito interessante, nos levou a reflexões assim profundas. E se fosse para falar, ainda tinha muito para falar. A gente pode envolver fé, né? Desenvolvimento de fé, quer dizer, dá para fazer um seminário disso daqui. É, mas é interessante. E realmente a gente caminhou, acho que a gente mudou bastante nisso. Rosana, por favor, vamos aproveitar esses últimos minutos. A hora que a Maggie começou a falar, eu fiquei pensando aqui, quem ouviu Jesus diretamente, É, ao vivo e a cores? É, é bem interessante, né, essa questão do toque na alma, porque cada um agia conforme o seu estágio evolutivo. E me veio muito forte a posição de Pilatos, porque ele faz um questionamento, tipo, não entendeu nada, né? é o que é a Porque verdade. é, tu és rei, e ainda sem compreender, ou seja, ele ainda não tem um toque na alma naquele instante para compreender a dimensão do Cristo. E o Cristo, para falar numa linguagem dele, porque a preocupação de Pilatos, como representante do Império Romano, era: você vai assumir o comando? O perigo do Cristo para eles era ele assumir o comando, como estava previsto nas Escrituras, né? Mas o comando espiritual e não material. Ele fala: meu reino não é deste mundo. Muitos até hoje leem essa frase, essa expressão de Jesus, e não tem ainda o toque na alma para compreender, para assimilar, porque precisa das bases espirituais de se entender como filho de Deus, como espírito imortal. Só quando nós começamos a dimensionar isso, tudo que o Cristo falou faz sentido. Até mesmo as bem-aventuranças convergem no futuro, porque é no tempo de cada um. Talvez a gente vai entender agora porque ele trouxe 44 parábolas para a maioria, né, se a gente for somar tudo, mas tem frases soltas que também são parábolas, porque são metafóricas e de diversas interpretações e de profundidade de conhecimento. Apenas uma ele explicou
em profundidade, que é a do semeador, justamente por causa dos solos, e cada um em nível diferente, né? E se a gente for pegar como base a parábola do semeador, apenas aquele que tem um toque na alma vai compreender a mensagem, mais do que isso, colocá-la em prática, né? Porque vão ter aqueles que vão compreender a mensagem, mas vem um acontecimento da vida, e aí passa, né? Bem característica da parábola, que não dá para a gente trabalhar agora, mas é a posição mesmo de sensibilidade do ser em entender o contexto em que se encontra e para onde ele está indo. Então, isso tudo, mais uma vez, a gente tem muita amorosidade com aqueles que caminham conosco. Porque por mais que a gente fale, ou até mesmo sendo exemplo, pode ser que nessa existência eles não vão ter o toque ainda na alma. Mas algo é interessante, como na parábola do semeador. A verdade, ela é semeada. Um dia vai germinar. Muito bom, muito bom. Acho que é um tema maravilhoso esse, né? Foi uma pergunta que, tudo bem, como a própria Rosana colocou, né? O livro é da década de 40, né? E esse toque da alma é algo que era muito específico na própria época. Depois caiu em desuso. Mas o sentido metafórico foi um estudo, eu acho que, muito interessante, porque, veja, nós estamos dentro do campo de iluminação, necessidade. E o toque da alma é necessidade, necessidade da iluminação. Quer dizer, está fechado dentro daquilo que é mesmo o nosso estudo. Proposta para a semana que vem, pergunta 223. Olha que pergunta interessante. Há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais probabilidades e êxito ao trabalho de iluminação? Nossa, né? A Rosana já quebrou o galho da gente quando ela falou sobre tempo, né? A gente precisa lembrar, né, que o próprio Eclesiastes começa, né? Houve um tempo na eternidade, né? Deus é eterno, né? Então, para Deus, se Deus é eterno, para Deus se demorar, se a gente demorar 1 milhão de anos para sair de provas e expiações para a regeneração, para ele não mudou absolutamente nada. Né? Ele, dentro da eternidade, o que é 1 bilhão de anos? Não é nada. Né? Nada. Né? Então, como o próprio, houve um tempo na eternidade, e o tempo foi criado exatamente para nós, né? Espíritos imperfeitos que não sabemos o que é a eternidade. É um sentido que nos falta. Então, é algo muito interessante para a gente trabalhar a semana que vem. Há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais probabilidades de êxito ao trabalho de iluminação. Eu li direto porque a pergunta não tem vírgula, não tem nada. Né? Então, é uma pergunta direta. Muito interessante. A semana que vem a gente vai trabalhar um pouco sobre isso e já temos aí um caminho. A Rosana já deu para nós aí uma pitadinha desse caminho do valor do tempo. O valor do tempo vai ser algo interessante para a gente. E é isso. Vou abrir. Alguém gostaria de fazer para nós a prece no encerramento? Deixando aqui um convite. Semana que vem a gente retornar para os nossos estudos. Queria, antes de passar a palavra para a Meg, já que ela já está para fazer o encerramento para nós, e queria agradecer a vocês da internet, a Rosana. Obrigado, Rosana, pelo tempo, pela dedicação, o Samuel, a Sati e o pessoal que está aqui na sala. Muito obrigado pela presença de todo mundo. A gente, só juntos é que a gente pode construir alguma coisa. Eu canso de dizer, eu nunca vou cansar de dizer. Ninguém faz nada sozinho. A gente só realmente consegue edificar alguma coisa, consegue dar esse toque na alma, né? E desenvolver essa espiritualidade, esse conhecimento, essa luz libertadora, realmente é com o diálogo entre nós e trazendo cada aí um trechinho, né, da verdade que já conseguiu conquistar, compartilhando com a gente para que a gente possa ir urinando, vamos dizer, esmirilhando, trabalhando no diamante que será essa verdade mais. Meg, por favor. Tá?
gratidão. Sim, Senhor, agradecemos por isso. Pedimos que inspire em nós a paz, a alegria, a sinceridade. Agradecemos ao Céu, esse pontinho de luz, que nos dá tantas possibilidades de aprender. Pedimos a Jesus, médicos e médicos, neste momento que nós não toque não. Só vós que conheceis todas as nossas imperfeições, só vós que nos ama profundamente, auxilia-nos a conhecer as tuas leis divinas sempre. Auxilia-nos a sermos merecedores do teu amor e luz, que possamos ter a sinceridade, a boa vontade emanada dentro de nós. Que assim seja, Deus, graças a Jesus.